Olá amigos da Editora Atualizar, de volta e para iniciar a minha participação no curso referente aí à sustentabilidade e acessibilidade. Vocês já estudaram inicialmente aí os conceitos com o professor Marco Ferrari, né? E principalmente, aqueles 3 elementos do desenvolvimento sustentável. Quando a gente fala hoje de desenvolvimento sustentável, eu não tenho que pensar tão somente no aspecto ambiental, no prisma ambiental, mas também lembrar do prisma social, político e também do prisma econômico, né? Então, quando se fala de desenvolvimento sustentável, é importante não apenas o conceito que o professor Marco Ferrari, né, colocou para vocês na primeira aula, mas também esses 3 elementos objeto da segunda aula ministrada por ele. E a gente vai fazer essa dobradinha, tá? A gente vai fazer essa tabelinha aí, sempre que for necessário, ele vai entrar com algum tipo de conceito referente aí à sustentabilidade e à acessibilidade. E eu fico com a parte mais prática, vamos dizer assim, né? E começando, sobretudo, aqui, da Agenda A3P, que é uma política pública, uma agenda pública, uma preocupação clara da administração pública com sustentabilidade e acessibilidade, tá? Antes de mais nada, a gente tem que elogiar a atitude do TRF da 2ª Região, que foi o primeiro concurso em termos práticos, aí o primeiro grande concurso em termos práticos, tá? A inserir no edital a matéria, tá? Mais do que necessário, mais do que elogiável. Por quê? Porque quem pretende ser servidor público no âmbito da administração pública tem que perceber que a administração pública está diante também de novos desafios e que ela precisa aplicar uma agenda voltada aí para uma maior sustentabilidade da administração pública, não apenas do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista social e do ponto de vista econômico, tá? Então, extremamente elogiável aí, a atitude do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o primeiro grande concurso a abordar a matéria no seu edital. Eu tenho certeza que diversos outros concursos públicos no plano da União abordaram a matéria, tá? Então talvez você esteja assistindo aí, não para o concurso do TRF, mas para um outro concurso. Os conceitos, né, as questões que nós vamos abordar aqui servem para a matéria como um todo, para o tema sustentabilidade e acessibilidade no âmbito da administração pública como um todo, tá? Então, como eu disse, eu e o professor Marco Ferrari, nós vamos fazer essa dobradinha aí, essa tabelinha, tá? De modo que vocês tenham o melhor curso possível e da melhor maneira possível, né? Quer maneira mais acessível de você assistir um curso, tá? Do que ele sendo gratuito e disponibilizado integralmente na internet através do YouTube? Peraí, gente, né? Então eu fico muito à vontade para falar com vocês de sustentabilidade e acessibilidade, porque uma das empresas mais sustentáveis e acessíveis que existem hoje, tá? É a Editora Atualizar. Parem para pensar, por que a Editora Atualizar chama Editora Atualizar? Quando eu montei inicialmente lá nos primórdios da Editora Atualizar, né? É claro que a gente tinha o objetivo de fazer livro, manual, publicar naquela época, tá? Publicar naquela época era você publicar um livro, publicar um compilado, né? Um bloco de folhas de papel, enfim, você tinha ali uma preocupação muito clara e muito tradicional do mercado editorial com a publicação de livros. Só que com o passar do tempo, e principalmente aí antenado, né, com todos os movimentos desenvolvidos pelo Google, pelo YouTube, que são nossos parceiros desde 2012, 2013, para falar a verdade aí, tá? Constantemente eu tenho ido lá no YouTube, tenho participado de todas as reuniões, cursos, né? A quem publicamente eu agradeço muito. O Google e o YouTube deram um suporte para atualizar, ser o que é hoje fenomenal, tá? Vocês podem acompanhar aí pela evolução do trabalho, né? Quem acompanha desde os primórdios, desde o início, sabe o que eu estou falando, tá? Mas voltando um pouquinho aí na própria história da editora, que tem tudo a ver com sustentabilidade e acessibilidade, tá? Inicialmente, né, a ideia era publicar livros, tá?
Ou seja, um formato tradicional de publicação. Até um determinado momento, quando eu parei e pensei o seguinte, opa, peraí, mas essa forma de publicar, ela é sustentável? Ela é acessível? Será que não existe uma forma mais eficiente e eficaz, tá? De nós publicarmos conteúdo, de nós produzirmos, organizarmos e distribuirmos conteúdo para a sociedade brasileira? Porque para pensar, o que uma editora faz? Ora, uma editora produz conhecimento, uma editora organiza conhecimento, uma editora distribui conhecimento, tá? Só que muitas vezes distribui, produz, organiza e distribui no formato tradicional, publicando um livro, publicando um artigo, publicando uma revista, enfim, as formas tradicionais que nós temos aí com relação ao mercado editorial. Só que hoje nós temos um formato muito mais eficiente, uma maneira muito mais sustentável de publicar conteúdo. Estamos falando da internet. Então, quando eu gravo uma aula minha de direito constitucional, quando eu gravo essa aula aqui para vocês sobre sustentabilidade e acessibilidade, quando o professor Marco Ferrari grava a sua respectiva aula e todos os demais professores da rede Editora Atualizar, o que nós estamos fazendo? O que a Editora Atualizar está fazendo? Ora, está publicando. Tá? O que é colocar um vídeo no YouTube? É publicar, organizar e distribuir conhecimento, mas de uma forma muito mais sustentável, de uma forma muito mais acessível para toda a sociedade brasileira. Como eu digo aí, nas redes sociais, abertamente, não é você que tem que pagar pelo conteúdo final, não é você que tem que pagar por esse curso, por essa aula. Quem precisa financiar esse nosso modelo educacional não é você, tá? Estudante que está aí do outro lado, precisando do conteúdo para melhorar de vida, para ter mais qualidade de vida na sociedade brasileira. Quem precisa financiar isso, tá? São os agentes econômicos tradicionais existentes no nosso mercado. Então são as grandes empresas que precisam nos patrocinar, tá? A publicidade que está atrelada aos respectivos vídeos, né? Eventos que a gente faça aí de uma forma satelitária, acessória à nossa atividade principal. Qual que é a atividade principal da editora? Ora, produzir, organizar e distribuir conhecimento gratuitamente para todos vocês através do YouTube. É ou não é uma maneira mais sustentável e acessível de distribuir conhecimento para a sociedade brasileira, tá? Só a título de curiosidade, para vocês entenderem bem o que a gente está fazendo aqui na Editora Atualizar e o que eu estou falando com vocês, uma prova de como isso realmente é muito sustentável, com alto impacto e retorno social, extremamente acessível. Outro dia a gente fez uma estatística aqui, nós somamos, né, os minutos assistidos, as aulas exibidas nos diversos canais da rede Editora Atualizar e pasmem, tá? Nós já demos quase 3 séculos de aula. Então, em pouco menos de, vamos colocar assim, né, 4 anos que eu comecei os uploads aí em 2012, tá? Né, efetivamente aí no final de 2012, meio e final de 2012, nós estamos aqui, né, no final de 2016. Então, em 4 anos, vamos colocar, melhor dizendo, né, em 4 anos, tá? A gente avançou, a gente já distribuiu o conhecimento, totalizando ali, quase 3 séculos de aula para a sociedade brasileira, tá? Então, nossa meta agora é 500 anos em 5, né? Meio milênio em 5 anos de existência da editora. Por isso que eu falo para vocês, curtam, compartilhem, tá? Quanto mais vocês puderem nos ajudar nesse nosso desenvolvimento sustentável, mais acessível será o conhecimento para todos vocês, tá? Então, voltando aqui para a nossa aula, né? Eu me sinto muito à vontade em ministrar esse conteúdo para vocês, sustentabilidade e acessibilidade, porque é algo que a gente vive no dia a dia aqui da própria editora. Só para vocês terem ideia, tá? Na hora de escolhermos a sede da editora, nós tivemos uma preocupação não só com relação à cidade. Nós estamos em Florianópolis, uma cidade extremamente sustentável, com uma preocupação com relação ao meio ambiente
extremamente presente no cotidiano da cidade, no cotidiano das pessoas. Não bastasse essa preocupação com a cidade, tá? Nós também tivemos uma preocupação muito grande aí com relação ao edifício, com relação à sede da editora. Então o prédio aqui, ó, é um prédio totalmente sustentável. A política, né, a diretriz de construção do prédio foi nesse sentido, tá? A gente tem local aqui, ó, onde os funcionários podem chegar de bicicleta, colocar a sua respectiva bicicleta com toda a segurança, vestiários onde é possível o funcionário, por exemplo, tomar banho, tá? Há uma preocupação com todos os requisitos de sustentabilidade de uma edificação, né? Com relação à energia, com relação à água da chuva. No estacionamento tem carregador para carro elétrico, tá? Então o próprio prédio, a própria sede nossa aqui, onde a editora Atualizar funciona, tá? Ela traz essa preocupação também, tudo a ver com a agenda A3P. Então, repito, ó, me sinto totalmente à vontade, tá? Para ministrar esse conteúdo aí para vocês, tá? Bem, então, ó, na nossa primeira parte, né, no meu primeiro conteúdo aí, nós vamos analisar, detalhar essa agenda A3P da administração pública. E depois nós vamos adentrar nas normas jurídicas, sobretudo relacionadas ao Poder Judiciário, que concretizam, tá, a adoção dessa agenda A3P. O edital de vocês está muito bem montado, porque ele primeiro trouxe os conceitos relacionados, né, ao desenvolvimento sustentável, depois traz a agenda, que é uma agenda instituída para a administração pública, e depois claramente o edital demonstra juridicamente, através das normas que compõem, né, o Poder Judiciário aí nesse sentido, a aplicação dessa agenda A3P, tá? Então, ó, por isso que a gente tem aí o edital no formato em que ele está, e a gente vai seguir essa sequência, lembrando que sempre o professor Marco Ferrari aí vai adentrar também com algum outro tipo de conceito. Muitas vezes a gente vai fazer até um bate-papo aqui, tá? A gente quer fazer algumas mesas redondas também relacionadas a esse tema, porque ele sem dúvida alguma é muito importante, tá? Então, olha só, quando eu falo aí de sustentabilidade e acessibilidade, já partindo para o nosso esquema aqui, ó, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, é do conceito de desenvolvimento sustentável que vocês já percorreram, já observaram aí com o professor Marco Ferrari. E no seu primeiro prisma, tá, que é a origem, né, inclusive da própria agenda A3P, o que vocês estudaram? Que, né, o conceito de desenvolvimento sustentável gira em torno de um modelo de desenvolvimento, e um modelo de desenvolvimento global, né, onde a preocupação principal é com o meio ambiente, com a natureza, tá? Já vimos, né? Desenvolvimento sustentável não é apenas uma preocupação com o meio ambiente, mas também uma preocupação social e uma preocupação econômica, tá? Mas quando eu falo aí do primeiro prisma, né, da primeira, vamos dizer assim, da primeira vertente de exploração do conceito de desenvolvimento sustentável, nós estamos falando desse modelo de desenvolvimento global, onde eu tenho uma preocupação com o meio ambiente barra natureza. E parando para pensar, o Estado não é um reflexo da própria sociedade? Olha só, nas aulas de direito constitucional, no artigo 1º da Constituição, eu não viro para vocês e falo que cada sociedade tem o legislativo, o executivo e o judiciário que merecem, tá? Então, se o Estado é uma decorrência da própria sociedade, e se na sociedade, né, começa aí a florescer não, começa a se concretizar, tá? Uma preocupação sempre muito constante com um desenvolvimento sustentável, naturalmente isso vai ter reflexo na administração pública, tá? Então, quando eu falo desse reflexo na administração pública, eu tenho a instituição da agenda A3P. Nós vamos ter uma aula só sobre a história da agenda A3P e a gente vai ver que isso começa lá em 99. Alguns teóricos falam mais, voltam mais, tá? Falando que é fruto da própria ECO 92, né? Enfim, então a gente tem aí uma certa divergência
com relação ao início, né, a origem histórica da A3P, tá? Mas o concurso de vocês não vai chegar a tanto, tá? Mas se chegar, a gente vai ver aí na aula sobre a história da agenda A3P que a preocupação inicial, a formalização inicial, ela se dá sobretudo em 99, tá? Então olha só, eu tenho a agenda A3P como uma política pública, uma agenda pública a ser observada no legislativo, no executivo, no judiciário, nas funções essenciais da justiça e não apenas no âmbito da União. Como a gente está falando de um concurso federal, nós estamos focando mais na administração pública federal, no âmbito da União. Mas isso deve ser, né, compartilhado, corroborado, concretizado, não apenas pela União, mas também pelos estados, pelo Distrito Federal e também pelos municípios. Afinal, né, a própria Constituição fala que todos nós temos o direito a um ecossistema equilibrado, a um meio ambiente, a um ecossistema equilibrado. A gente vai ver isso mais à frente também, né? Então, se eu estou diante de uma agenda pública, de uma verdadeira política pública, ela está calcada em critérios, princípios e diretrizes ambientais, mas também sociais. Já estou colocando aqui, ó, sociais mais ambientais. O prisma inicial, a preocupação inicial do ponto de vista mais ambiental. Mas espera aí, se eu tenho essa preocupação ambiental, naturalmente eu tenho impacto social, tá? E aí a gente começa a ir mais para a vertente sociopolítica, para depois chegar na vertente econômica, onde, por exemplo, empresas como a nossa, que são empresas do empreendedorismo social, ganham destaque, tá? Então, ó, falei da agenda A3P, eu tenho que entender como uma agenda pública, uma política pública calcada em critérios, princípios, diretrizes sociais e ambientais, tá? E introduzindo, né, essa questão da agenda em si, a agenda, em termos de concurso, vocês podem marcar isso aqui, ó, e prestar bastante atenção com relação a isso aqui, ó. A agenda A3P é uma clara resposta da administração pública à necessidade de enfrentar os grandes problemas ambientais, os graves problemas ambientais, com destaque especial sempre aí para a questão do aquecimento global, mas não apenas esse, tá? A questão do lixo também é muito importante, tanto é que a gente vai ter a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Isso aí é uma questão que mais à frente a gente vai analisar também, ó. Então, há uma resposta da administração pública à necessidade de enfrentar os graves problemas ambientais. E quando a gente fala de medidas, de, vamos dizer assim, ó, diretrizes, né, a serem observadas, vertentes a serem observadas para a concretização dessa resposta, o que eu vou encontrar em regra dentro da agenda? A gente vai detalhar tudo isso no decorrer das próximas aulas, tá? Opa, eu preciso gastar menos energia. E quando eu falo de gastar menos energia aqui, não só energia elétrica, mas energia no seu sentido amplo. Opa, se eu tenho um determinado objetivo a ser alcançado pela administração pública, na realização das atividades, das suas respectivas atividades, da atividade administrativa, eu tenho que lembrar do princípio da eficiência, ou seja, o processo como um todo tem que ser eficiente e eu tenho que obter o resultado também da maneira mais eficiente e eficaz possível, tá? Então aqui, ó, menos energia em todos os sentidos, menos energia em termos não só de energia elétrica, por exemplo, mas também na própria energia de trabalho, na própria energia, né, para se desenvolver uma determinada atividade em si. Ora, se eu tenho, por exemplo, menos energia, eu já contribuo para a próxima vertente, para a próxima, né, diretriz aqui, ó, uma redução de gastos. A administração pública, e principalmente a administração pública brasileira, ela é farta, né, no mau gasto do dinheiro público, na má versação do dinheiro público. Então a redução de gastos, tá, é uma vertente importante. Agora, é claro, eu não posso simplesmente reduzir o gasto, eu tenho que reduzir o gasto de uma maneira eficiente, de modo que a prestação de serviços à população não seja prejudicada, mas a redução de gastos e, sobretudo, aqueles gastos supérfluos, desnecessários, tá, ela é primordial. Vide o momento que estamos vivendo, um momento onde o gasto da administração pública é muito grande e a receita ela cai consideravelmente. Afinal de contas, né,
O Estado brasileiro ele ainda está muito acostumado na velha economia. Ele não está sabendo, por exemplo, tributar a nova economia. Então, nesse choque da velha economia versus a nova economia, a gente está tendo um momento de muita dificuldade por parte do Estado, que não consegue perceber as mudanças do próprio ambiente, do próprio mercado, da própria economia, tá? E não consegue reduzir os seus gastos e ainda vê a arrecadação, ou seja, os seus ganhos reduzindo consideravelmente, né? Eu não vou adentrar nesses detalhes não, senão a gente começa a falar aí de economia, começa a falar de nova economia versus velha economia. Eu tenho uma opinião bem particular sobre isso. A crise brasileira não é uma crise política, é uma crise estrutural. Já falo isso desde 2012, 2013, mas ninguém me escuta, eu não posso fazer nada, tá? Mas enfim, não é objeto do concurso também, tá? Então, ó, redução de gastos é uma vertente, tá? Menos rejeitos, tá? Eu também tenho que me preocupar com os rejeitos, com o produto ali, ó, né? Com os rejeitos gerados no âmbito da administração pública. Então, se eu penso, por exemplo, no prédio de um tribunal, no prédio de um ministério, peraí, eu tenho que ter uma política de rejeitos, de tratamento dos rejeitos existentes. Se você está no seu condomínio, no seu prédio, na sua casa, você tem que ter essa preocupação hoje em dia também, separar o lixo, né? Separar ali, ó, vidro, o lixo orgânico, enfim, todas as questões referentes à reciclagem do lixo, e não só do lixo doméstico, não só do lixo numa empresa, na administração pública. Então, dentro dessa política de rejeitos, eu tenho que gerar menos rejeitos, né? Então, ter uma atividade administrativa que gere menos rejeitos, tá? Ou quando gerá-los, que eles sejam reaproveitáveis, que seja possível você ter um retorno, né? Você ter justamente ali uma reciclagem dos diversos tipos de rejeito, tá? E também, ó, uma questão que a gente inclusive percebe na lei de licitações, tá? E em toda a normatização brasileira referente a compras e contratação de serviços por parte da administração pública, a aquisição de produtos com sustentabilidade ambiental. Então, essa preocupação constante da administração pública em adquirir produtos que contenham esse selo ambiental, essa sustentabilidade ambiental, ou seja, que na sua produção, no seu oferecimento para toda a sociedade, esteja implícito, tá? A construção, o oferecimento, né, a produção, melhor dizendo, daquele produto, tendo em vista aí, ó, as normas de sustentabilidade, né? E não só de preferência uma sustentabilidade ambiental, mas também até mesmo de ordem social, de ordem econômica, né? Então, ó, nada melhor do que uma pequena prefeitura, por exemplo, adquirir produtos feitos por uma cooperativa de moradores numa região mais pobre, por exemplo, do município, e uma cooperativa que trabalha com material reciclado, tá? Então, peraí, isso é uma vertente para a administração pública em adquirir produtos com sustentabilidade não só ambiental, mas também, né, social, tá? Aqui, ó, na A3P, vocês irão perceber que sempre a preocupação primordial, a preocupação inicial é sobre o primeiro prisma do modelo de desenvolvimento sustentável, ou seja, sempre uma preocupação mais do ponto de vista ambiental. Tanto é que o ministério responsável, né, pela implantação, pela divulgação da agenda A3P é o Ministério do Meio Ambiente, tá? Mas percebam, ó, estamos diante de algo extremamente importante e de um momento extremamente, tá, importante para a administração pública, onde realmente a administração pública e seus agentes precisam ter essa consciência em termos de sustentabilidade e acessibilidade. A gente vai ver isso mais à frente, sobretudo a questão da acessibilidade. Ou seja, o grande objetivo, terminando essa nossa introdução, isso aqui é só a introdução, tá, gente, do tema A3P. O grande objetivo, ó, é a construção de uma administração pública com menos gastos e menor impacto ambiental. Tá? Então, uma administração pública não apenas gerencial, mas extremamente racional do ponto de vista aí, ó, de ter menos gastos e menor impacto ambiental, tá?
Como que isso vai ser possível? A agenda vai mostrar para a gente, tá? Ela propõe, né? Como eu disse, é uma política pública, uma agenda pública. E sempre quando a gente fala de uma agenda pública, de uma política pública, eu estou falando de algo que está sendo proposto, não só para a administração pública brasileira, mas para toda a sociedade brasileira, tá? Tenho certeza, ó, que muita gente aí, muitos empresários, muitos responsáveis por determinadas organizações, como uma associação, como uma ONG, uma organização não governamental, tá? Vai perceber que pode aplicar a agenda A3P ao seu respectivo negócio, a sua respectiva organização. Os conceitos aqui são gerais, tá? São aplicáveis tanto à administração pública quanto ao aspecto, quanto à sociedade civil organizada e até mesmo às empresas privadas, tá? Isso aí a gente vai perceber ao longo do nosso curso de uma forma muito patente e eu vou me permitir, tá, gente, sempre utilizar aí a editora Atualizar como exemplo. Afinal de contas, a editora é fruto disso aqui, ó. É fruto de sustentabilidade, é fruto de acessibilidade. Quem conhece o nosso trabalho pode testemunhar isso aí, ó, nos comentários, nas curtidas, no compartilhamento dos nossos vídeos, tá? Então, ó, curta, compartilhe, divulgue o nosso trabalho. Você também faz parte da nossa agenda A3P. Você também faz parte dessa nossa missão de produzir, organizar e distribuir conhecimento gratuitamente para a sociedade brasileira, tá? Mas de uma forma extremamente sustentável. Estamos propondo um novo modelo de negócios para a educação brasileira. Repito, não é você que precisa pagar por um conteúdo e uma aula de qualidade. Existem outros agentes que podem financiar o seu estudo. Você que está aí do outro lado tem que estudar, aprender e reverter esse conhecimento seu para toda a sociedade, que seja dentro da administração pública e com toda essa carga de conceitos sustentáveis e acessíveis que nós iremos discorrer ao longo do nosso curso, tá? Obrigado, até o nosso próximo vídeo, então, dando continuidade às nossas aulas referentes à sustentabilidade e acessibilidade.